Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Deus nos dá, nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos a nossa comunhão, percebemos que essa comunhão existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro o e-mail que o João Ferreira nos enviou lá de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Foi essa a sua mensagem. Olá, saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Sou ouvinte da programação da RTM e tenho aprendido muito. Dou graças a Deus pelo programa, pois o que tenho aprendido tenho compartilhado com muitos outros. Desde já, agradeço pela atenção e por esse bom ministério. Um abraço do João Ferreira. Querido amigo, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas e, de fato, temos pedido a Deus que use o que aqui é transmitido para moldar o nosso caráter ao caráter de Jesus Cristo. Assim como recebemos essa correspondência do João, gostaríamos também, querido ouvinte, de receber a sua. Escreva-nos e compartilhe suas experiências conosco. E agora eu quero convidar a você, João, e a todos que estão me ouvindo nesse momento, para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecido, Senhor, porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Também Te louvamos, Pai, porque Tu és o Senhor misericordioso e apaga de nós as nossas transgressões. Conforme a Tua vontade, Pai, atende à necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. Conceda-nos também a iluminação e a capacitação do Teu Espírito para entendermos a Tua palavra e para aplicarmos em nossas vidas. Nós oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um parágrafo do primeiro capítulo de Sofonias. Vamos estudar no livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 13. Sempre é importante lembrarmos que o tema geral de Sofonias é a proximidade do dia do Senhor. A ênfase do profeta era anunciar a vinda do dia do Senhor, quando então ele se revelaria em toda a sua plenitude a todo mundo, julgando os malfeitores e cumprindo o seu grande propósito de redimir, de salvar, de libertar todos os que andaram nos seus caminhos, buscaram desenvolver a comunhão com ele e viveram pela fé. Mas é importante também lembrarmos que Sofonias não apresentou esse juízo divino como um fim em si mesmo. Pelo contrário, ele mostrou que essa revelação seria uma maneira de conhecermos melhor a Deus e comprovar que ele iniciaria o seu reino de salvação. Na verdade, quando analisamos o livro de modo geral, por inteiro, percebemos que Sofonias mostra que o juízo divino atingirá a todos por ser universal. E como vimos no programa passado, até a criação será afetada. O juízo divino
que se aproxima, vai ser um convite, e na verdade é um convite ao arrependimento às nações e a todas as pessoas individualmente. O juízo divino recairá sobre o seu povo, especificamente sobre Judá, naqueles dias, e sobre a igreja nos dias de hoje e nos dias finais. O dia do Senhor, querido amigo, será o início da gloriosa época da redenção. Essa redenção atingirá a todos, isso é, de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas. Os redimidos celebrarão a grande vitória conquistada pelo Senhor. E precisamos entender que o dia do Senhor já começou. O dia do Senhor começou com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Como vimos no primeiro programa, no primeiro parágrafo que estudamos, veja bem, o profeta declarou que Deus destruiria todos os pecadores, não somente dos que andavam em desacordo com a sua lei em Judá, mas todas as nações e a natureza sofreriam o castigo divino. Temos que entender bem esse verbo, destruiria, isso é, ele puniria, e ele punirá todos os pecadores. Nesse parágrafo agora, vamos perceber que o profeta amplia e especifica a descrição do juízo do Senhor. Aqui nós vamos encontrar o juízo divino detalhado sobre o seu povo de Judá, e assim como nos versos a seguir serão considerados no próximo programa, nós perceberemos o detalhamento desse incrível dia sendo derramado sobre todas as nações, isso é, sobre todas as pessoas. Então vamos estudar e refletir sobre o texto de hoje, Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 13, sob esse título, o alcance do dia do Senhor. Eu repito, com base em Sofonias, capítulo 1, versículos 7 a 13, vamos estudar esse texto com esse título, o alcance do dia do Senhor. O verso inicial desse parágrafo nos orienta claramente sobre como enfrentar esse dia do Senhor. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Esse é o versículo 7. Essa ordem não é exclusiva de Sofonias. Outros dois profetas menores tinham feito a mesma demonstração. Abacuque, depois de descrever as 5 condenações contra os caldeus, Abacuque 2, 6 a 19, ele advertiu dizendo, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Veja Abacuque 2:20. E Zacarias foi outro profeta, que também nós vamos estudar, mas ele fez essa mesma advertência. Depois de exortar o povo a contemplar a restauração que o Senhor lhes concederia, Zacarias advertiu, cale-se toda a terra diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Zacarias 2, versículo 13. O profeta Jeremias também se expressou com palavras semelhantes na mesma época em que Abacuque e Sofonias. E foi Jeremias que recomendou, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Veja lá em Lamentações 3:26. Mas como é que podemos ligar esses versos e essa recomendação, uma vez que temos que abrir nosso coração diante de Deus, temos que falar com Deus? Parece-me que as palavras de Jeremias nos ajudam a entender. A ideia que está por trás desse conselho, dessa forte recomendação, é que diante da soberania, da santidade, da justiça, do poder e do amor de Deus, a melhor atitude que podemos ter é ficar em silêncio, contemplando as maravilhosas e surpreendentes obras do Senhor. Querido amigo, o agir de Deus deve nos manter em silêncio. Embora tenhamos visto nos Salmos e recentemente no livro de Abacuque a possibilidade de questionarmos a Deus quando Ele age com toda a criação, inclusive quando Ele age conosco, raça humana, todos nós devemos ficar quietos e calados. No Novo Testamento, mesmo com a possibilidade de chegarmos à presença de Deus
pelo novo e vivo caminho que Jesus separou para nós quando morreu por nós na cruz, conforme Hebreus 10, 19 e 20, Paulo disse que não temos o direito de ficar questionando a Deus quando ele age soberanamente. Veja lá Romanos 9, 20. E então Paulo faz essa recomendação, pois anteriormente ele já tinha advertido que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Romanos 3,19. É isso mesmo. Diante da ação de Deus, diante do poder de Deus, que é justo e traz o seu juízo sobre tudo e sobre todos, simbolizando esse dia espetacular, esse dia do Senhor, a atitude mais recomendável para aquele que confia no Senhor, para aquele que sabe andar pela fé, a melhor atitude é ficar quieto, é ficar em silêncio. Fazendo o quê? Contemplando as grandiosas ações de Deus. Deus disse que estenderia sua mão sobre Judá e sobre os habitantes de Jerusalém. Querido amigo, a causa dessa punição era muito clara. Eles não serviam e não adoravam mais a Ele, o verdadeiro Deus. Ao invés disso, eles serviam e adoravam os ídolos, falsos deuses. Sofonias então mostra que as classes mais altas da sociedade eram culpadas de apostasia, de abandonar o Senhor, de indiferença, de idolatria, embora o mal tenha se espalhado por todas as camadas sociais, atingindo até os mais pobres. A atmosfera espiritual da cidade estava tremendamente corrompida. Por isso, o justo juízo de Deus não tardaria a vir e o seu alcance, o alcance do juízo de Deus seria completa. Cada um dos seus habitantes, lá daquela grande cidade de Jerusalém, sofreria com a dura devastação. Por isso, o princípio que extraímos desse texto pode ser visto nessa frase. O dia do Senhor alcançará toda a sociedade do povo de Deus contaminada pelo pecado. Eu repito, com base em Sofonias capítulo 1, versículos 7 a 13, esse é o princípio que extraímos desse texto. O dia do Senhor alcançará toda a sociedade, todo o povo de Deus que foi contaminado pelo pecado. Nesse texto encontramos 5 grupos da sociedade pelo pecado que enfrentará o dia do Senhor. O primeiro grupo a ser alcançado pelo juízo do dia do Senhor é a liderança civil e religiosa. Versículo 8 eu leio para você. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Sofonias apresentou sua mensagem como se fosse num tribunal. As acusações contra os réus se apresentavam como motivo de castigo inevitável que cairia sobre eles. O fato de ter falado com tanta ênfase sobre os pecados dos oficiais e dos príncipes indica que ele mesmo tinha fácil entrada no palácio e nas casas da alta sociedade judaica. Como nós dissemos, ele era aparentado com a nobreza, com a realeza. Ele era um profeta com relações sociais importantes em Jerusalém, porém teve contato também com os comerciantes, com os trabalhadores da cidade. Essas palavras, então, devem ter causado um calafrio nos seus ouvintes. Disse que Deus iria fazer um grande sacrifício em Jerusalém e que eles mesmos, os moradores de Jerusalém, as autoridades e o povo, seriam as vítimas a serem sacrificadas. Querido amigo, é interessante destacarmos que os príncipes e os da nobreza seriam castigados pelo uso de roupas estrangeiras. O uso dessas roupas indicava a lealdade religiosa e política de quem as usasse. Portanto, se eram pessoas da realeza, indicavam que as autoridades e, consequentemente, toda a nação, estava independente, não queriam servir a Jeová, a Yahvé. Mas eles se colocavam como uma colônia ou dependente de outras nações, cujas roupas vestiam. Tinham perdido as qualidades, as características, tinham perdido os costumes que os distinguiam como povo ou nação pertencentes a Deus. O traje
e a música nacional de cada povo era uma mensagem que apresentavam ao mundo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo através do seu profeta que haveria de castigar todas as autoridades, os dirigentes civis, os dirigentes religiosos, pois na prática, até no vestuário, eles estavam demonstrando que não se importavam mais com as leis divinas. Querido amigo, será que também não incorremos no mesmo risco? Qual é a mensagem que você passa através das suas práticas e dos seus costumes? O segundo grupo a ser alcançado pelo juízo do dia do Senhor são os idólatras e os violentos. Veja o versículo 9. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. É bem difícil saber qual era o pecado desses que sobem ou pulam o pedestal dos ídolos. Ou, como vemos em outra versão, aqueles que evitam pisar na soleira ou no altar dos ídolos, uma prática comum aos povos pagãos. Provavelmente, o profeta se refere a um costume cananeu. Um costume dos povos que viviam ali perto de Judá, que até sacrificavam crianças e os colocavam, os seus restos mortais, sobre as pedras de entrada do templo ou das casas em que habitavam. Fazendo isso, eles consagravam as suas casas àqueles deuses a quem tinham oferecido os seus filhos. As escavações arqueológicas na Palestina têm revelado essa prática, infeliz prática idolátrica. É interessante como os ladrões daqueles dias eram tão supersticiosos como os ladrões de hoje. Não tinham problemas em roubar, mas queriam evitar maldições e assim tinham essas práticas horrendas, saltando os umbrais da porta que queriam assaltar, das casas que eles queriam assaltar. Essa prática também poderia se referir aos adoradores do deus Dagon, que não pisavam no umbral da porta do templo desse deus. Eles roubavam, mas queriam a proteção dos deuses. Eram vidas incoerentes, práticas incoerentes, sendo seguidas pelo povo de Deus, e por isso Deus os traria a juízo. O terceiro grupo a ser alcançado pelo juízo do dia do Senhor é o povo em geral. O povo, porque ele compactuou com os pecados das autoridades. Veja os versículos 10 e 11. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Maquetés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Nesses versos, querido amigo, o profeta mostra que haverá uma consternação do povo diante dessa mensagem de destruição. Será um dia em que haverá gritos de dor por todos os bairros, por todos os cantos da cidade de Jerusalém. Muita gente estará gritando por socorro nos lugares ainda não populosos, isto é, nos bairros novos da cidade, e até nos montes se ouviriam esses gritos de desespero. Toda a cidade haveria de prantear. Chorariam também aqueles que moravam na cidade baixa. Provavelmente sofreriam os primeiros ataques dos invasores por estarem na periferia da cidade. Os comerciantes deveriam ter muita prata pelo fato de que não existiam moedas naquela época. Os valores dos artigos a serem vendidos eram calculados por seu peso em prata. Esses comerciantes, mesmo com seu poder e com suas riquezas, também sofreriam. O juízo divino alcançaria a todos. Querido amigo, como é que você tem se mantido seguro? Com seus bens? Com a sua poupança? Saiba que isso não será motivo para Deus não submetê-lo ao seu juízo. Por isso, então, agora chegamos ao quarto grupo que seria alcançado pelo juízo do dia do Senhor. Exatamente daqueles que se embriagam com o vinho.
Veja o versículo 12. Naquele tempo, esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Aqui temos uma metáfora muito interessante. Deus, portando uma lanterna, vai buscar os ricos, os indolentes, os tranquilos, os sossegados, os embriagados com seus tesouros e vai castigá-los. Seria uma operação noturna para buscar e disciplinar, castigar os culpados. A metáfora da fabricação do vinho, no versículo 12, é muito bem conhecida na atualidade. E naqueles tempos também era muito conhecida. Quando o vinho em fermentação não é separado do sedimento, isto é, da borra, no tempo certo, ele fica mais grosso, ele perde a potência, ele perde o sabor, ele se torna amargo e, na verdade, quase que vira um vinagre. Ele fica sem utilidade de vinho. Assim como o vinho coagulado, esses homens de Jerusalém, todos eles tranquilos e satisfeitos, mas espiritualmente insensíveis, eles também não tinham utilidade nenhuma para ajudar a população. Eles estavam como que entorpecidos pela bebida. Mas a bebida não era apenas a bebida do vinho, fruto da vide. Eles estavam entorpecidos nos seus próprios pecados. A prova dessa dureza do coração era o conceito que tinham sobre Deus. O Senhor não faz bem, nem faz mal. Na verdade, com essa expressão, eles davam a entender que Deus não se interessava com a sorte dos seres humanos. Como não esperavam nem castigo, nem recompensa, agiam de um modo indiferente, sem contar com o juízo divino. Querido amigo, para não corrermos o mesmo risco, devemos saber que Deus está sempre presente para nos abençoar ou para nos disciplinar. O quinto grupo a ser alcançado, então, pelo juízo do dia do Senhor, são os ricos e os poderosos. Veja o versículo final desse parágrafo, versículo 13. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Nesse verso, querido amigo, o profeta emprega quase as mesmas palavras que encontramos em Amós, capítulo 5, versículo 11, e Miqueias, capítulo 6, versículo 15. São circunstâncias descritas em Deuteronômio 28 até 30. Sofonias foi muito sábio em dizer aos ricos e aos poderosos que as suas recusas em obedecerem os mandamentos de Deus seria a causa, na verdade, eram a causa da intervenção jurídica de Deus, não mais agora como Salvador, mas sim como juiz e executor. Mas como veremos adiante, essa mensagem era apenas o preâmbulo daquilo que o profeta mostraria depois. A gravidade do juízo de Deus. Pelo seu proceder, como você espera encontrar o Senhor? Como juiz ou como Salvador? Chegamos ao final do nosso estudo. E eu ainda pergunto, será possível escaparmos do alcance do dia do Senhor? Nessa proclamação, o profeta mostra que todos serão alcançados por esse dia. Mostra-nos também a necessidade de buscarmos a Deus, tendo em mente que só através da submissão a Deus, somente através da nossa humilhação, é que poderemos enfrentar esse dia de uma forma ousada, esperançosa e não temerosa. Para buscarmos a Deus, temos que abandonar a injustiça e o coração dividido. Não podemos nos entregar apenas parcialmente ao Senhor. Deus não aceita ao mesmo tempo a adoração a Ele e a adoração aos ídolos falsos. Um coração assim dividido é um coração que não ama nem honra a Deus. Querido amigo,
Isaías já tinha dito: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo. Querido amigo, que Deus te abençoe e que você possa servir correta e fielmente somente a Ele. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça